pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e toda vez eu venho trazer as minhas impressões de livros, filmes e séries. Então, prosseguindo o nosso projeto Os Leitores de Shakespeare, vamos então a Ricardo III. Mais uma peça histórica do Bardo e também a que finaliza a tetralogia histórica. Lembrando que tem mais uma parte de histórias, de peças históricas, na verdade, do Shakespeare. Em breve a gente vai trazendo elas por aqui. Bom, a peça ela foi escrita mais ou menos ali no ano de 1592, 1593. É uma peça ali que finaliza os anos de aprendizado de Shakespeare. A gente pega ali pela história das peças do Shakespeare. Essa é uma peça que vai chegando ali no finalzinho dos anos chamados anos de aprendizado do poeta. Bom, então aqui nós temos o Ricardo III, no finalzinho ali, depois de um tempo onde a Guerra das Rosas acabou, onde finaliza toda a dinastia dos Lancaster. Lembrando que o Henrique VI, ele foi o último do Lancaster. A gente já sabe que os York venceram a Guerra das Rosas. Então, naturalmente, era um período mais tranquilo, de certa forma, que não durou tanto tempo assim. Então, no início da peça, a gente já percebe quais eram as reais intenções do Ricardo, que era simplesmente ter o poder para si, tirar o seu irmão Eduardo IV do trono e impedir que qualquer pessoa possa não deixar com que seus planos se realizem. Então, o que acontece? Ele faz de tudo um pouco. Ele manda matar seus irmãos, tanto o Eduardo IV quanto o George, que na época era o Duque de Clarence. Ele também manda matar os sobrinhos também, acaba se casando com a Anne, e aliás, a morte dos filhos do Eduardo, meu Deus, que cena tenebrosa. Todo mundo ainda achando que o Martin fazia coisas ali ruins em Game of Thrones. Aí tá o exemplo de onde ele saiu. Ele tenta se casar com Elizabeth, sua sobrinha, enfim. O cara faz de tudo um pouco. E o cara, além disso, tem uma senhora lábia. O que acontece aqui? Ele consegue convencer o prefeito da cidade de que os seus sobrinhos eram bastardos e que eles ficassem então presos na Torre de Londres para poder facilitar que ele conseguisse eliminar os sobrinhos. Mas tem um outro ponto dessa peça que o Shakespeare ele dá muita ênfase, na verdade, é que o Ricardo ele não era só um rei mau, né, de uma índole maldosa. Ele era um cara também não muito bonito, não era muito agradável. Ele era corcunda, ele tinha umas deformações físicas, mas nada disso impediu de fazer as maldades dele. Ou seja, ele era uma pessoa feia e má, tanto dentro quanto por fora. E muita gente achando ruim aquele Lannister lá de Game of Thrones, olha pra você ver. Ele era uma florzinha perto do Ricardo. Mas tem um ponto interessante aqui nessa história, é o final da peça, porque a gente vai vendo ali os fantasmas de todos ali que ele havia assassinado e que ele havia eliminado, voltando para impedir a sua vitória na batalha do dia seguinte, que a gente já sabe como foi o final dela. Outro detalhe que a gente tem que lembrar aqui dessa peça é que essa é a segunda peça mais longa do Shakespeare. A primeira é Hamlet, que em breve a gente vai ler aqui no canal. Mas essa
tem os solóquios mais compridos, né, mais extensos de todo o teatro do Shakespeare. É uma peça assim, interessante, tem ainda muita coisa de maldade, né? A gente que vê a maldade do Ricardo muito parecida com os livros do Martin. Lembrando que agora a segunda temporada de A Casa do Dragão já está disponível. Então você vê muito das referências que o Martin acabou utilizando para poder fazer a sua obra. Então, ou seja, o que acontece ali em GOT realmente tem muito de Shakespeare aqui nessa história. Achei sim a peça muito interessante. Para você que gosta dessas curiosidades históricas, a gente sabe que realmente o Shakespeare tem um jeito interessante de contar as histórias. Não é exatamente isso aqui que aconteceu mesmo. A gente tem, por exemplo, um dos estudiosos do Shakespeare, que é o Harold Bloom, que não tem muitas perspectivas boas com relação ao Shakespeare. Aliás, ele nem gosta muito dessa peça. Ele acha uma das peças que o Shakespeare escreveu que não condizia com nem metade da verdade do que realmente aconteceu. Mas é uma peça assim, bem interessante, principalmente porque cada um, quando conta uma história, vai contar uma história de certa maneira. E essa é uma das maneiras de conhecer essa história com os reis ingleses. Então, Shakespeare, ele tem uma boa desenvoltura nesses primeiros anos do seu trabalho como um todo. Bom, então a gente vai combinar o nosso próximo encontro dos leitores de Shakespeare. Agora na segunda quinzena de julho eu vou dar uma parada para colocar outras coisas que eu preciso colocar em ordem aqui em casa. Então, para o final de julho a gente não vai ter peças do Shakespeare. A gente vai passar para a última quinta-feira de agosto. Nós vamos falar de Sonho de uma Noite de Verão. Então, é uma peça já bem conhecida, é quando o Shakespeare já começa a ter mais notoriedade. Então, a gente vai conhecer e vamos falar as nossas impressões sobre essa peça. Aguardo vocês para a gente poder comentar juntos. Se caso você tem o livro em casa, eu recomendo que você venha conosco e embarque nessa leitura. Então é isso. Essas são as nossas impressões de Ricardo III. As outras peças históricas vão vir mais à frente, então é só aguardar. Em breve a gente vai falar sobre elas aqui no canal. Desde já eu agradeço a você que está conosco aqui neste momento. Muito obrigada para você que está conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. Nos vemos então nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço e até mais.